meus amores, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano. Eu sou a professora Aila e vou trabalhar com vocês hoje sobre reportagem. Ai, professora, de novo reportagem! De novo, mas hoje é com uma abordagem um pouco diferente, ok? Antes de falarmos nosso conteúdo, vamos para a nossa leitura de fluência. Vocês estão fazendo a leitura do texto de fluência? Estão enviando toda semana para a professora? Lembra, segunda-feira é a leitura silenciosa, terça-feira a leitura em voz alta, quarta-feira é a leitura compartilhada e quinta-feira é a leitura cronometrada, ok? Tem que se lembrar de enviar sempre para a professora. Na terça-feira, o áudio da leitura, a leitura em voz alta que você faz só você mesmo. Na quinta-feira, a leitura compartilhada, que é aquela leitura que você faz com os amigos, com a família, com as pessoas que estiverem com você e puderem ler junto com você. E na sexta-feira, enviar para a professora quantas palavras você leu em 1 minuto, ok? Professora, leitura em 1 minuto? A nossa leitura cronometrada, como é que funciona? Na aula passada eu expliquei, vou explicar hoje de novo, para a gente não se esquecer de jeito nenhum. Primeiro, você pega o celular e coloca no cronômetro, ou no temporizador, né? Pode ser um ou outro. Você vai marcar 1 minuto, e durante esse 1 minuto você vai ler normalmente, tranquilinho, nem rápido demais e nem devagar demais, nem contando palavra por palavra e nem correndo na leitura, vai ler normalmente, ok? Quando terminar esse minuto de leitura, esse 1 minutinho no cronômetro, você marca a palavra que parou e conta quantas palavras você leu até chegar nela. Anota no papelzinho, com certeza a professora já mandou um quadro ou já disse como é que você tem que anotar, onde você tem que anotar e você envia para ela. Diz para ela, professora, li tantas palavras, li 50 palavras, li 40 palavras, li 30 palavras. Não importa quantas palavras você lê, mas envie para sua professora, ok? Mas qual é o texto mesmo? Vocês se lembram qual é o texto? Vamos ver qual é o texto de fluência dessa semana? O texto que nós estamos lendo essa semana se chama Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. Tá todo mundo estressado, não é? Esse texto trabalha sobre esse tema, tá? Mas o foco mesmo é a leitura. Então, para a gente treinar mais uma vez a leitura, que eu sei que vocês estão lendo desde segunda-feira, a gente vai ler de novo, normalmente, como você tem que ler na leitura cronometrada, ok? Eu vou ler aqui e você lê aí na sua casa. Bacana, beleza? Pois vamos lá. Uma observação, a leitura começa do título. Algumas crianças estavam contando somente a partir do primeiro parágrafo. Não é. Quando você vai contar quantas palavras você leu, começa do título, ok? Tá, vamos fazer a leitura treinar para daqui a pouco você fazer a sua leitura cronometrada e enviar para a sua professora quantas palavras você leu, ok? Vamos lá. Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia? Para a profissional Débora Pérez, o estresse, como uma emoção, pode ser aliviado no brincar. Um brincar livre e genuíno, sem necessidade de intermediação de grandes tecnologias, pois muitos autores da psicologia se referem ao brincar como a forma da comunicação infantil. Portanto, o brincar é um modo da criança se expressar, fantasiar, expor suas ideias e sentimentos. A recomendação em geral dos médicos é que crianças até 2 anos não tenham acesso às telas, TVs e jogos digitais. A brincadeira com os adultos, outras crianças, familiares, pessoas do seu convívio sempre será a melhor opção para o desenvolvimento, a neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar, nesses primeiros anos e está em grande potencial, explicou a psicóloga. Brincadeiras de esconde-esconde, pique-pega, amarelinha, cantiga de roda, bolinha de sabão, historinhas com fantoches, bonecas, bolas,
São brincadeiras simples e que podem trazer bastantes benefícios às crianças. Descrever o que a criança está fazendo, por exemplo, a bola está com o papai, agora com a mamãe, agora com você. São algumas dicas deixadas por Débora. Uma leitura tranquila, sem correr demais e sem ficar contando palavra por palavra na leitura, ok? Mas será que vocês entenderam bem o texto? Uma questãozinha só, para saber se vocês não apenas leram, mas se entenderam mesmo esse texto. O que exatamente o brincar pode fazer? Lá no começo do texto ela disse, né, que um brincar genuíno, sem telas, pode fazer alguma coisa. Que coisa é essa? É aumentar o estresse gerado pela pandemia? É alterar o estresse gerado pela pandemia? É habilitar o estresse gerado pela pandemia? Ou é aliviar o estresse gerado pela pandemia? Qual é exatamente o verbo que ela usa? Aumentar? Alterar, modificar a forma? Habilitar, porque ele está desabilitado, que nem o celular que a gente compra? Ou é aliviar o estresse? Exatamente. O brincar genuíno, sem grandes tecnologias, pode aliviar o estresse gerado pela pandemia. Pois bem, essa foi a nossa leitura de fluência. E uma questãozinha para saber se estão entendendo o mesmo texto. Nosso conteúdo de hoje não é a leitura do texto de fluência, é reportagem. Nós já produzimos reportagem, nós já revisamos, já reescrevemos. Hoje vamos trabalhar uma outra habilidade em cima do gênero textual reportagem. É a habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, utilizando os pronomes pessoais do caso reto e possessivos, como recurso coesivo e identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Resumindo tudo isso, em um texto, tudo deve se conectar e fazer sentido. Às vezes, em um texto, nós precisamos utilizar de alguns termos que vão fazer conexão, que vão retomar alguns termos, algumas palavras que foram utilizadas antes, ou que vão apresentar alguma palavra que vem depois, para que o texto faça sentido, para que o leitor possa compreender bem. Porque se ficar repetindo as mesmas palavras, o mesmo termo, acaba ficando enfadonho e acaba perdendo o sentido do texto. Não é verdade? Enfim, olha só a reportagem que eu trouxe para vocês. Essa reportagem eu achei muito bacana por causa do conteúdo que ela apresentou, tá? A pandemia que a gente está vivendo agora e que, com fé em Deus, nós estamos começando a superar, estamos começando a superar e enfim, passar à frente, né? Passar adiante disso. Ela trouxe não só a Covid-19, né? Ela não trouxe só a doença da pandemia, mas também trouxe outras doenças que foram ocasionadas por causa dessa pandemia. Mas vamos ver a reportagem, espero que vocês gostem também. Doenças desencadeadas pelo estresse têm aumento durante a pandemia de Covid-19. Esse é o título da reportagem. Fica meio óbvio, né? Porque a letra está maior, está em destaque, está em negrito. A gente já percebe que é o título. Logo embaixo do título, nós temos esse subtítulo, tá? Que é uma primeira linha que vai aumentar um pouquinho o horizonte do título, tá bom? Enxaqueca e herpes zoster estão entre males que cresceram e refletem piora na saúde mental da população. Ou seja, o subtítulo está completando um pouquinho mais o sentido do título, para a gente ter mais uma noção, mais um norte sobre o que vai tratar essa reportagem. Essa reportagem foi escrita pelo Everton Lopes Batista, é o autor, no dia 21 de junho de 2021, às 8 horas da manhã. Foi o dia e o horário da publicação dessa reportagem no site da Folha, tá? Aqui tá a fonte, caso alguém queira visitar depois, né? Vamos lá. A leitura é um pouquinho grande, reportagens são grandes, são textos detalhados, então eu não trouxe tudo, eu trouxe apenas alguns recortes da reportagem. Acompanhem a leitura e prestem bastante atenção, porque eu vou fazer várias perguntas sobre esse texto. Então, só para lembrar o título: doenças desencadeadas pelo estresse
tem aumento durante a pandemia de Covid-19. Enxaqueca e herpes zoster estão entre os males que cresceram e refletem piora na saúde mental da população. Vamos em frente. A pandemia de Covid-19, que alterou as estruturas econômicas e sociais do mundo, trouxe um fardo adicional à população mundial, além da doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2. Enfermidades ativadas pelo estresse mental, como enxaqueca e herpes zoster, tiveram aumento durante o período e desafiam os sistemas de saúde a prestar ainda mais assistência em um período crítico. Tá, vamos entender um pouquinho esse primeiro parágrafo, ok? Nós temos a pandemia de Covid-19, que deixa o sistema de saúde em um estado crítico, porque tem muitas pessoas adoecendo e muitas pessoas para serem tratadas de uma doença que não se conhece muito bem, que surge do nada e que pode evoluir de qualquer forma, pode ter alguns sintomas clássicos ou pode ter sintomas novos, dependendo do organismo de cada pessoa. E além disso, ainda tem outras doenças, outras enfermidades que são ativadas pelo estresse e que estão aumentando. Por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca, quem sofre com enxaqueca sabe como é insuportável você ter uma crise de enxaqueca. E as pessoas que têm enxaqueca, elas estão tendo cada vez mais crises por causa do estresse de ficar em casa, de ficar isolado. E isso desafia o sistema de saúde a prestar ainda mais assistência nesse período tão crítico em que a gente vive. Eu espero que tenham prestado bastante atenção nessa explicação. Daqui a pouco tem uma pergunta sobre ela. Continuando. Cerca de 45% da população de 30 países teve piora leve ou intensa nas condições de saúde mental, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, divulgada em abril deste ano. Em abril deste ano foi publicada uma pesquisa que mostra que 45% da população de 30 países teve uma piora leve ou intensa nas condições de saúde mental. Tem perguntas sobre isso também. No Brasil, o índice sobe para 53%, o quinto país da lista com o pior índice. Na prática, os gatilhos de estresse, ansiedade e insônia aumentaram muito neste período. No início da pandemia foi ainda pior, pois as pessoas não saíam de casa para fazer as consultas médicas, afirma a médica neurologista Aline Vitale da Silva, coordenadora do Ambulatório de Cefaleia da PUC do Paraná, em Londrina. Segundo a médica, foi possível observar aumento na frequência das crises de enxaqueca em quem já tinha a doença e em diagnósticos novos. Tá. Essa médica, neurologista Aline Vitale da Silva, disse o quê? Que ansiedade e insônia aumentaram bastante com o isolamento social por causa da pandemia, né? E que no começo da pandemia isso era ainda pior, porque as pessoas não saíam de jeito nenhum. Agora que nós já estamos há mais de um ano nessa situação, as coisas já meio que se equilibraram, as pessoas já saem de casa para fazer as suas consultas, para visitar um psicólogo, para fazer a terapia, e por causa disso as coisas estão se equilibrando um pouquinho mais. Porém, não estamos na normalidade, tá? Não significa que essas pessoas que tinham enxaqueca diminuíram as crises. Não, as pessoas continuam ainda tendo várias crises, né? Segundo a médica, que médica? A Aline Vitale da Silva, tá? Ela falou em cima, deu o parecer dela, né? Deu a fala dela de que era bem pior. E aí, depois, ela é retomada com a seguinte informação, a seguinte afirmação dela, que é possível observar um aumento na frequência das crises de enxaqueca nas pessoas que já tinham e diagnósticos novos, ou seja, pessoas que não tinham, agora têm, por causa dessa situação de estar em isolamento. Com as consultas online, as pessoas passaram a buscar mais o tratamento e a situação foi melhorando. Mas ainda há muitos que não procuram atendimento, diz Silva. De acordo com Silva,
A enxaqueca atinge cerca de 15% da população mundial. E embora parte dos tratamentos seja feita com remédios, medidas como atividades físicas, sono regular e alimentação equilibrada têm efeitos benéficos para os pacientes. É muito importante controlar o estresse. Não dá para controlar tudo na vida, mas é possível se organizar para ter uma vida menos estressante, afirma a médica. Ou seja, como eu estava dizendo, as coisas melhoraram, mas ainda tem muita gente que não procura atendimento. E na hora que vem a crise é horrível e as pessoas vão para o pronto-socorro. Eu espero que tenham prestado bastante atenção, porque as perguntas que vêm agora são basicamente sobre aquelas partes que eu expliquei mais, ok? Primeira perguntinha. Considerando a data de publicação, lembram? Dia 21 de junho de 2021. No trecho a seguir, que ano é retomado pelos termos destacados? Cerca de 45% da população de 30 países teve piora leve ou intensa nas condições de saúde mental. Aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, divulgada em abril deste ano. Que ano será esse? Que este ano será que está sendo retomado aqui nessa frase, por esses termos? Quando você tem um texto que é publicado em determinado ano e em algum momento do texto aparece conforme alguma coisa deste ano, o ano que é retomado é o mesmo ano da publicação do texto. Independente se for o ano que você está apresentando aquele texto em que você está lendo, se for o ano anterior ao que você está lendo, se for um ano muito anterior ao ano em que você está lendo aquele texto. Então, assim, quando retoma dentro do texto, em alguma parte do texto, em alguma parte da leitura, aparece a expressão deste ano, não necessariamente é o ano em que você está lendo o texto, é o ano da publicação daquele texto. No caso da nossa reportagem, foi publicada quando? Em 2020, 2019, 2021 ou 2018? Lembram? Um segundinho para vocês retomarem aí. Eu falei bastante do ano da publicação, que dia foi publicado. Eu falei até a hora da publicação, tá? Foi 2020, 2019, 2018, 2021? Exatamente. Foi em 2021, no dia 21 de junho de 2021. Segunda questão. Para a construção da reportagem, a médica neurologista Aline Vitale da Silva foi entrevistada e suas falas foram utilizadas no texto. Nessas falas, o autor retomou a participação da médica, sinalizando com as seguintes expressões: diz Silva, afirma a médica, afirma Silva também. Por que será que ele utilizou essas expressões ao invés de colocar o nome dela novamente? Por que será? Em determinado parágrafo, ele colocou o nome dela completo. Aline Vitale da Silva, médica neurologista do ambulatório da PUC. Ok? E aí depois ele veio, colocou a fala dela e terminou com a expressão disse Silva, diz Silva, conforme a médica, de acordo com a médica. Por que será que ele não coloca sempre o nome dela? Será que é para o texto ficar mais bonito? Será que suprimindo o nome da médica, o texto fica mais bonito? Ou será que foi para distribuir as informações sobre ela? Em determinado momento, coloca que o sobrenome dela é Silva, e depois diz que ela é médica, depois, sei lá, diz que ela é neurologista. Será que foi para isso, para fazer isso? Ou será que foi para evitar repetições? Em um parágrafo, ele apresenta o nome dela, no outro parágrafo, retoma o nome dela apenas com o sobrenome, Silva, de acordo com Silva, disse Silva, e depois diz conforme a médica, porque já fica subentendido que é aquela médica que foi citada lá no começo. Será? Ou será que foi só porque ele quis, porque ele achou bonito, qualquer coisa, porque o texto é dele? O que vocês acham? Foi para o texto ficar mais bonito? Foi para distribuir as informações sobre a médica?
para evitar repetições ou só porque ele quis? Por que será que ele não ficou todo o tempo colocando o nome dela? Exatamente, para evitar repetições, para evitar que o texto fique enfadonho e que acabe perdendo o sentido. Terceira questãozinha. Existem muitas formas de evitar a repetição dentro de um texto, como, por exemplo, o uso dos pronomes. Leia o trecho de outra reportagem abaixo e identifique que pronome foi usado para evitar a repetição do tempo destacado. O transtorno de estresse pós-traumático é um distúrbio que se desenvolve em indivíduos que foram expostos a episódios violentos e de risco à vida. Ponto. Ele desencadeia lembranças frequentes do evento por meio de pesadelos e flashback. Nós temos esse termo aqui, ó, o transtorno de estresse pós-traumático destacado. E tem um pronome que está sendo utilizado para retomar esse termo, né, esse nome bem grande, sem tornar repetitivo, sem repetir o nome, mas retomando ele para que a gente entenda que a frase está falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático sem colocar o nome dele. Eu acho que vocês já até identificaram, né? Porque eu mesma já dei a resposta. Vocês encontraram? Muito bem. Foi o pronome ele. Esse pronome pessoal aqui, ele está retomando esse nome, o transtorno de estresse pós-traumático. Ele retoma para que o leitor entenda que essa informação que vem à frente está falando sobre aquele termo anterior, porém, evita a repetição, ok? Mais uma. Observe este outro trecho e indique que termo está sendo retomado pelo pronome destacado. Eita! Ficou mais difícil, não foi? Antes, a gente teve que encontrar o pronome e agora a gente tem que encontrar que termo aquele pronome está retomando. A gente vai conseguir. Você e eu, nós vamos conseguir. Na pesquisa, os participantes relataram os acontecimentos relacionados à pandemia ao qual foram expostos diretamente e os eventos que imaginavam que poderiam acontecer no futuro. Ponto. Eles também falaram sobre a relação com a mídia durante esse período e responderam questionário de diagnóstico para estresse pós-traumático. Eles, a quem esse pronome está se referindo? Quem é que está sendo retomado pelo pronome eles? Será que esse eles está se referindo, deixa eu ver, aos acontecimentos relacionados à pandemia? Ou será que está se referindo a eventos, talvez? Será que ele está se referindo aos participantes? Vamos ver, vamos analisar. Faça uma leitura silenciosa do trecho. Vejam, observem a quem esse pronome eles está se referindo. Fazer mais uma leitura para a gente encontrar. Na pesquisa, os participantes relataram os acontecimentos relacionados à pandemia ao qual foram expostos diretamente e os eventos que imaginavam que poderiam acontecer no futuro. Eles também falaram sobre a relação com a mídia durante esse período e responderam um questionário de diagnóstico para estresse pós-traumático. Eles também falaram. A quem será que está se referindo? Exatamente, aos participantes. Os participantes relataram os acontecimentos e depois eles também falaram sobre a relação com a mídia, ok? Os participantes é o termo que está sendo retomado pelo pronome eles. Esse pronome evita a repetição do termo os participantes e, ao mesmo tempo, indica para o leitor que foram os participantes que falaram e que as informações que seguem são sobre os participantes, ok? Recapitulando tudo que a gente viu hoje, tá? Em um texto, prestem bastante atenção, tá?
Em um texto, é necessário utilizar alguns artifícios para evitar repetições de termos e facilitar a compreensão do sentido do texto. Como? O quê? O que a gente utiliza para evitar repetição? O que a gente utiliza para que aquele texto tenha sentido e que o leitor consiga compreender a mensagem? Nós utilizamos pronomes, tá bom? Foi o caso do pronome ele, o caso do pronome eles, ok? Não utilizamos somente esses pronomes, mas foram eles que eu trouxe aqui para os nossos exemplos. Com certeza, sua professora, seu professor vai apresentar outros exemplos, tá? Esses pronomes retomam determinado termo e evitam repetições, ok? Por exemplo, quando alguém que você ama não está muito bem, escute o que ele quem? Esse alguém que você ama, ok? Tem a dizer, pois talvez seja essa a sua necessidade, sua é um pronome possessivo e está retomando esse alguém também. Caso não tivesse o pronome ele, o pronome sua, olha como é que ficaria. Quando alguém que você ama não está muito bem, escute o que alguém que você ama tem a dizer, pois talvez seja a necessidade do alguém que você ama. Olha quantas vezes a gente teve que repetir o mesmo termo. Quando você chega no final do parágrafo, você nem lembra mais o que tinha no começo. Por quê? Repetiu tanto aquele termo que acabou perdendo o sentido na leitura, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Quando vamos escrever, temos que nos preocupar sempre com isso, esses termos que nós temos que utilizar para evitar repetições, para trazer sentido para o texto, para que ele não fique repetitivo e sem sentido, e facilitar também a compreensão do leitor, ok? Até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula também é sobre reportagem, só que com uma abordagem também diferente, tá certo? Foi um prazer estar com vocês aqui, foi realmente um prazer ministrar essa aula para vocês. Até mais tarde e participem da aula na escola, ok? Tchau, tchau!